Você conhece a crise política que abalou a cidade de Leme entre os anos de 1968 e 1973? Esse é o tema do nosso vídeo. Olá, tudo bem? Eu sou o João Correia, bem-vindo ao canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma conquista que eu tive recentemente, que foi o lançamento do meu livro, Ativismo e Crise Política na História de Leme, 1968 a 1973. Fiquei muito feliz de ter escrito esse livro e ter lançado ele recentemente. É um livro que conta sobre a história política de Leme. Para quem não conhece aqui no canal, além do que eu abordo aqui, eu pesquiso muito sobre o interior do estado de São Paulo. E era um desejo do meu coração de publicar esse livro que compreende a história de Leme. Para quem não conhece, Leme fica no interior do estado de São Paulo, na região central, próximo da cidade de Campinas, dá mais ou menos 40 minutos de Campinas. É uma cidade com mais de 100 mil habitantes, vizinhas da cidade de Araras e Pirassununga. Fica aqui margeando a Via Anhanguera. Esse livro ele conta com documentos inéditos, fotografias, e muito interessante, e é um livro que eu busquei trazer à tona um dos fatos desconhecidos da história da cidade de Leme e do Brasil também, que é uma crise política que se iniciou no ano de 1969 com a cassação do mandato do prefeito até a intervenção federal. Mas além disso, eu abordei diversos assuntos nesse livro. Eu busquei mostrar para o leitor o que era esse país nessa época, né? E o que eu gosto muito de enfatizar por que estudar a história local. Quando você estuda a história local, você compreende o macro. Então você vai observar que a história por si só, ela não é um fato isolado. Então esses grandes feitos no contexto global, nacional, eles têm efeitos no nacional. Então eu busquei nesse livro falar um pouquinho sobre a cidade de Leme, mas elencando e dando um panorama do que foi o Brasil nesse contexto, né? Eu falo do contexto do governo de João Goulart, vou falando sobre a ascensão dos militares ao poder até o governo de Médici em 1973. Eu mostro esse contexto nacional, depois eu falo sobre o surgimento da cidade de Leme, os primeiros moradores, enfim, os primeiros fazendeiros, o processo de formação dessa cidade e essa crise política que se instala no município de Leme em 68, com a cassação do prefeito Orlando Leme Franco, depois o seu vice, o presidente da Câmara, até a procuradora assumir o município e ser decretado a intervenção federal. Eu trabalhei com análise de documentos de época da Assembleia Legislativa, do Arquivo Nacional, documentos que mostram um pouquinho o que era esse Brasil dessa época, e principalmente Leme. É muito interessante porque você vai observar como essa questão da história nacional se aplica na história local. E no terceiro capítulo, a terceira parte que eu dividi, eu falo sobre Maria Augusta Thomaz, que foi uma lemense que teve uma atuação ativa na luta armada no governo militar. Eu acho importante que esse livro ele busca preservar a memória da história social da cidade, assim como a história nacional do país, né? Como que um fato nacional repercutiu no local, assim como diversas cidades do interior do estado de São Paulo e do Brasil, né, que também passaram por esse momento. É um fato desconhecido da história de Leme, e acredito que até na localidade que você estiver, se você for pesquisar, você vai encontrar documentação sobre isso. É um livro muito bacana, bem diagramado, que é pela editora GM Editorial, tem fotografias inéditas do contexto, né? Eu falo muito sobre essa questão da formação da cidade. E fiquei muito feliz com o resultado. E quem quiser adquirir o livro, ele está disponível na GM Editorial. Vocês podem adquirir e vai ser um prazer caso alguém adquirir e conhecer um pouquinho mais sobre a história da cidade de Leme aqui no interior do estado de São Paulo. Tá bom? Só queria compartilhar com vocês essa nova conquista minha e até o próximo vídeo do canal e um abraço.